Olá pessoal, nós vamos falar da gestação gemelar, uma situação cada vez mais frequente na nossa prática clínica diária. Nós vamos dividir essa aula em duas partes, a primeira parte de generalidades e a segunda parte vamos falar um pouquinho a respeito das complicações das gestações gemelares monocoriônicas. A incidência tem aumentado nas últimas décadas, um aumento significativo, mais de 50%. Isso é devido principalmente a dois fatores. Primeiro, a idade materna. As mulheres hoje deixam para engravidar mais tardiamente e nessa situação a fase de seleção folicular ela é mais curta e favorece a ovulação de dois óvulos, mas principalmente as técnicas de reprodução assistida. A incidência da gestação gemelar natural ela varia muito de acordo com a população, mas em média é 1 para cerca de 89 gestações. Nas gestações trigemelares ela obedece à hipótese de Helin, né? Nos trigêmeos 1 para 89 ao quadrado, nos quadrigêmeos 1 para 89 ao cubo, e aí vocês vejam a raridade dessas gestações de mais de 2 quando concebidas espontaneamente. Nós temos basicamente dois tipos de gemelaridade, as monozigóticas e as dizigóticas. A fertilização do segundo polar do ovócito secundário é controversa. As gestações dizigóticas, que corresponde a cerca de 3/4 dos casos, elas sempre vão ser diamnióticas dicoriônicas. Ou seja, os gêmeos são fraternos, têm material genético diferente. Nas monozigóticas, que corresponde a 1/4 dos casos, os gêmeos eles são idênticos, ou seja, eles têm o mesmo material genético. E a corionicidade vai depender de acordo com a época da divisão. Se a divisão for feita precocemente na fase de mórula, elas sempre vão ser diamnióticas e dicoriônicas, iguais às dos gêmeos fraternos. Se a divisão for um pouquinho mais tardia, na fase de blastocistos, que corresponde à maioria das gestações monozigóticas, cerca de 65%, elas vão ser monocoriônicas diamnióticas. Se a divisão ocorre mais tardiamente, elas vão ser monoamnióticas, ou seja, após o 9º dia. Se a divisão ocorre mais tardiamente ainda, os gêmeos vão ser conjugados, vão ser os gêmeos siameses, principalmente naquelas divisões mais tardias, após o 12º, 13º dia. Então, as gestações dizigóticas correspondem a 3/4 dos casos das gestações gemelares, e somado a 1/4 dos casos das monozigóticas, que são cerca de um terço delas diamnióticas dicoriônicas, nós vamos ver que a grande maioria das gestações gemelares, 85%, são diamnióticas dicoriônicas. A importância da gente definir isso é que a morbi-letalidade é muito maior nas gestações monocoriônicas. Nas gestações monoamnióticas, que felizmente são as mais raras, nós vamos ter uma morbi-letalidade muito alta, muitas vezes chegando a 70%. Como é que é a evolução dessas gestações gemelares? 14% delas vão terminar em abortamento, perda das duas gestações, né? E 58% vão terminar em um nascido vivo. Pode acontecer, então, também a reabsorção de um embrião, ou você ter uma gestação gemelar com um ovo anembrionado. Vejam aqui alguns casos. Uma gestação gemelar que terminou com abortamento, uma gestação gemelar que terminou com o decesso de um embrião. Aqui a gente vê uma vesícula vitelínica hidrópica,
E aqui um outro caso, uma gestação gemelar com um ovo anembrionado. Nós podemos ter essas três situações. É muito importante a gente estar atento no diagnóstico das gestações gemelares para a gente não incorrer em erro. A corionicidade a gente determina muito precocemente. Em torno de 5 semanas e meia, a gente já consegue definir. Mas a determinação do número de fetos a gente tem que esperar um pouquinho mais. Eu só vou ter certeza do número de fetos depois da 6ª semana. E a determinação da amnionicidade é um pouquinho mais tardia ainda, somente após a 8ª semana. Veja, então, com 5 semanas, se eu vejo 2 sacos gestacionais diferentes, bem distintos na cavidade uterina, eu já tenho o diagnóstico que é uma gestação dicoriônica. Se eu tenho apenas um saco gestacional, no caso aqui com 2 vesículas vitelínicas, eu vou dizer que essa gestação é monocoriônica. Eu tenho certeza que ela é monocoriônica. Mas eu tenho que esperar um pouquinho mais para determinar o número de embriões. Às vezes há uma discrepância entre a fecundação de um óvulo e outro, de 2 a 3 dias, e eu posso ter uma gestação gemelar e que um saco gestacional muito pequeno, que ainda não aparece um embrião. Depois de um determinado tempo, após a 6ª semana, eu já posso dizer o número de embriões com certeza. A amnionicidade eu tenho que esperar um pouco mais, 8 semanas. Vejam, uma gestação com saco gestacional único, em torno de 5 para 6, 7 semanas, eu vejo 2 vesículas vitelínicas, 2 embriões separados, mas para eu determinar se existe a membrana amniótica, como nesse caso aqui, ou não existe a membrana amniótica, eu tenho que esperar até a 8ª semana. Então, o fato de eu não ver a membrana amniótica antes de 8 semanas não quer dizer que essa gestação vai ser monoamniótica. E quando ocorre a fecundação, a separação após o 12º, 13º dia, nós vamos ter os gêmeos conjugados, com os vários tipos de gêmeos conjugados. Esses guidelines publicados na revista branca Ultrassound Obstetric Gynecology, da International Society of Ultrasound and Obstetric Gynecology, são os mais utilizados. Qual que é o papel do ultrassom na gestação gemelar? Nós sabemos que a incidência da morbi-letalidade neonatal é mais do que o dobro nas gestações gemelares do que nas gestações únicas. Principalmente pela prematuridade nos nascimentos pré-termos e pelas complicações maternas e fetais. Então, quais são os objetivos que a gente tem, que a ultrassonografia deve ter quando nós estamos diante de uma gestação gemelar? Principalmente esses 6 aqui: datação da idade gestacional, a determinação da corioamnionicidade, rastreamento de cromossomopatias, de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento, complicações, controle das complicações e controle da morte após da morte de um dos fetos. Então vamos falar um pouquinho do primeiro tópico, que é a datação da idade gestacional. O ideal é a gente fazer a medida do CCN entre 11 semanas e 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Na mesma época que a gente faz a medida da translucência nucal, que a gente aproveita e faz essa medida. Nós vamos considerar a medida do maior. Essa é a recomendação. Não fazemos a média das medidas do CCN. Nós vamos considerar a idade gestacional pela medida do maior. Se nós não tivermos a oportunidade de datar no primeiro trimestre da gestação, no segundo e terceiro trimestre, nós vamos optar pela medida da circunferência cefálica e também a circunferência cefálica do feto maior. Se tratar-se de uma fertilização in vitro, nós vamos utilizar a data da fertilização. E nós devemos também rotular os fetos.
Normalmente a gente coloca o feto A do lado direito, o feto B do lado esquerdo, para nos exames subsequentes a gente determinar qual feto a gente está lidando. Então, lá, por exemplo, o lado direito, o feto do sexo masculino ou feminino, e do lado B a mesma coisa. A determinação da corionicidade deve ser feita preferencialmente no primeiro trimestre. E nós utilizamos o sinal do lambda para as gestações dicoriônicas e o sinal do T para as monocoriônicas. A utilização de duas massas placentárias ela não deve ser utilizada, porque 3% das gestações monocoriônicas têm duas massas placentárias. A gente tem que lembrar que pode acontecer as placentas acessórias, as placentas sucensoriadas. No segundo trimestre, nós utilizamos os mesmos parâmetros e também o sexo diferente. No primeiro trimestre, nós vamos ter praticamente uma acurácia de 100%. No segundo trimestre, nós nem sempre vamos conseguir definir. Há uma falha de em torno de 10%. E se nós não conseguirmos definir, ela deve ser conduzida como monocoriônica, ou seja, a que tem mais complicações. Então, aqui no primeiro trimestre, nós vemos o sinal do lambda, uma placenta aparentemente única, mas que a membrana amniótica é espessa e tem o tecido placentário interposto na separação. Isso é patognomônico de gestação dicoriônica. Aqui, uma membrana amniótica mais fininha e com uma inserção em forma de T, sem a interposição de tecido placentário. Então, essa é uma placenta monocoriônica. Se nós não tivermos a oportunidade de fazer o diagnóstico no primeiro trimestre, vai ser um pouquinho mais complicado. A procura do sinal do T, principalmente numa placenta mais fina, com a espessura menor do que 2 milímetros, porque ela tem somente 2 anos, não tem os córions, ela é mais difícil de ser visualizada. Aqui no segundo trimestre ainda é um pouco mais fácil, mas no terceiro trimestre ela fica mais difícil. E às vezes essa membrana amniótica ela fica acolada ao embrião e eu não consigo vê-la. Então, o fato de eu não ver uma membrana amniótica no segundo e no terceiro trimestre não quer dizer que ela não exista. Aí a dificuldade do diagnóstico. Nas gestações dicoriônicas, a membrana amniótica é muito mais fácil, muito mais evidente de ser identificada, porque ela tem 2 córions e normalmente a gente tem uma espessura maior do que 2 milímetros. Nas gestações trigemelares, nós também devemos definir. E isso deve ser feito no primeiro trimestre da gestação. Então, aqui nós temos uma gestação triamniótica dicoriônica, uma gestação gemelar monocoriônica e a outra placenta aqui. Nesse caso de cá, nós temos uma gestação triamniótica tricoriônica. Vejam o sinal do lambda definindo as 3 placentas, que aparentemente era a única. Gestação trigemelar é uma confusão e uma trabalheira danada quando a gente precisa fazer isso aí no segundo e principalmente no terceiro trimestre da gestação. Quanto ao rastreamento de cromossomopatias, pré-eclâmpsia, ciúria e prematuridade, nas gestações dizigóticas o risco é igual do que nas gestações monozigóticas, das gestações únicas. Nas gestações monozigóticas, o risco de cromossomopatias e de alterações fetais ela é 2 a 3 vezes maior. 1 em cada 25% nas dicoriônicas, chegando a 1 em cada 6 nas monoamnióticas. Vejam que, embora eles tenham o mesmo material genético, a concordância de anomalias vai ocorrer em apenas 20% dos casos. E às vezes a gente pode ter anomalias discordantes. As mais frequentes do tipo tubo neural, do sistema nervoso central, as gastrointestinais e da parede abdominal, do coração e a fenda labial.
No rastreamento de cromossomopatias, a gente utiliza os mesmos parâmetros da gestação. A transcendência nucal é o carro-chefe, mais osso nasal e os outros marcadores. Nas dizigóticas, nós devemos fazer o cálculo individual. Nas monozigóticas, nós vamos fazer a média dos riscos. No rastreamento de pré-eclâmpsia, nós utilizamos os mesmos parâmetros, ou seja, tanto na pré-eclâmpsia quanto no crescimento intrauterino restrito, é o IP médio das artérias uterinas. Só que na gestação gemelar, como são duas placentas, a gente deve usar a tabela própria. Eu utilizo essa publicada no Ultrassound Obstetric Gynecology em 2011, aonde há uma tabela própria para as gestações gemelares, no percentil 5, 50 e 95. Com relação ao trabalho de parto prematuro, nós sabemos que a incidência de parto prematuro é muito maior nas gestações gemelares, tanto mono quanto dicoriônicas. E nós utilizamos o padrão da Fetal Medicine Foundation, ou seja, a paciente que está de risco é aquela que tem o colo uterino menor do que 25 milímetros. Se tiver associada a história de prematuridade, obviamente é muito maior. E nós agora vamos falar um pouquinho do diagnóstico e controle dos gêmeos discordantes. A literatura é controversa quando nós temos no primeiro trimestre da gestação um fetus com CCNs discordantes. Então, esse trabalho é um estudo de coorte bastante interessante, com um número muito grande de gestações, mostrou para a gente o seguinte, que na ausência de aneuploidias e defeitos estruturais, a discordância do CCN não é preditor de prognóstico adverso. Vejam, se tiver ausência de defeitos estruturais. Já esse trabalho de revisão sistemática, publicado mais ou menos na mesma época, também no Ultrassound Obstétrico Ginecológico, mostra que há um aumento, principalmente da perda fetal nas gestações acima de 24 semanas e na discordância de peso, com o odds ratio maior nas gestações quando há a discordância do comprimento cabeça anádica. Portanto, a literatura é controversa. Nas gestações monocoriônicas, nós devemos nos preocupar quando a discordância da translucência nucal for maior do que 20%, o risco de complicações é maior. Nós devemos pensar na possibilidade da síndrome de transfusão feto-fetal, Twin Transfusion Syndrome, mas que não é diagnóstico. Quando nós temos uma translucência nucal maior de que 20%, é predição de transfusão feto-fetal aumenta a probabilidade de transfusão feto-fetal em 30% dos casos. E também vamos preocupar quando a discordância do CCN é maior do que 10%. Nessas situações, nós vamos ter um maior risco de anomalias fetais. Com relação à restrição de crescimento, o crescimento intrauterino restrito, os parâmetros são os mesmos. Nós vamos suspeitar quando nós temos um feto ou os dois com o peso abaixo do percentil 10, ou quando houver uma discordância de peso maior do que 25% entre os dois fetos. As causas são as mesmas da gestação única, mas que uma situação que pode ocorrer exclusiva da gemelar, obviamente, é o compartilhamento desigual da placenta, principalmente da vascularização da placenta. A maioria das gestações gemelares, os fetos têm peso menor do que nas gestações únicas. Então, isso seria fisiológico, próprio das gestações gemelares, ou seria algum grau de comprometimento
ou de disfunção placentária que a maioria das gestações gemelares tem. Provavelmente a segunda opção, né? Nós, na restrição de crescimento intrauterino seletivo, ou seja, de apenas um dos fetos nas gestações monocoriônicas, é mais frequente. Vai acontecer em até 30% dessas gestações. Os parâmetros são os mesmos. Discrepância entre os pesos fetais maior do que 25%, com o peso fetal do feto restrito abaixo do percentil 10. A gente vai, o principal parâmetro que a gente tem, então, é a medida da circunferência abdominal. Na classificação da restrição de crescimento nas gestações monocoriônicas, nós temos 3 tipos. No tipo 1, é apenas a diminuição do índice de resistência da artéria umbilical. Vejam que o Doppler é importantíssimo para a gente dar o diagnóstico, como nas gestações únicas. Nessas situações, o risco de morte intrauterina é em torno de 5%. No tipo 2, quando nós temos o fluxo reverso ou ausente da artéria umbilical. Nessa situação, o risco de morte uterino chega a quase 30%. Mas nós temos também o tipo 3, que é o padrão intermitente, aquela onde a gente temos durante alguns momentos diástole reversa, diástole zero da artéria umbilical, e depois volta ao normal, e depois volta a haver essas alterações. Nessas situações, o índice de morte intrauterina varia entre 10% a 20%. O controle é o mesmo das gestações únicas. Nós vamos continuar a propedêutica utilizando todos os padrões Doppler velocimétricos, ducto venoso, cardiotocografia basal e o perfil biofísico fetal. Na restrição do crescimento intrauterino seletivo nas gestações diamnióticas dicoriônicas, o raciocínio é idêntico à gestação única com feto restrito. A idade gestacional menor do que 26 semanas não dita conduta, e a idade gestacional maior do que 26 ou 28 semanas, dependendo do berçário, vai ditar a conduta. Isso nós vamos ter que individualizar o segmento e o tratamento. E o próximo assunto que nós vamos falar, então, na próxima aula, vai ser das complicações das gestações monocoriônicas.